Como lidar com pessoas difíceis? Essa é bem complexa, né? Normalmente, quando vem essas histórias, essas perguntas assim, eu sempre tenho que voltar para casa, né? Porque eu também tenho a dificuldade de lidar com pessoas difíceis. Tem uma metáfora que eu gosto muito, que fala assim, o mestre caminhando com o seu discípulo, e aí, em algum momento, o discípulo vira-se para o mestre e pergunta assim, mestre, como fazemos para compreender mais o outro, entender mais o outro, sermos mais pacientes com aquelas pessoas que são as mais difíceis? Aí o mestre se vira para o discípulo e diz assim, não existem outros. E eu não quero pôr aqui que as pessoas não são difíceis. Sim, tem pessoas que são bem complexas, tem pessoas que são bastante difíceis de lidar. Mas a questão é que a gente está tentando mudar o outro, e não é o outro. No fundo, é o que ela traz para nós. No fundo, sempre a ideia é a gente, né? Então, quando você fez a pergunta, eu tenho que automaticamente voltar para mim, na que eu tenho o quê, mas eu volto para fazer, como que eu faço para lidar com pessoas? E sim, tem hora que eu perco o controle, tem hora que eu brigo, mas uma coisa que eu tenho feito é volta para casa e vai entender aqui o que está reverberando aqui dentro. Porque a história é aqui. Então, tem uma outra frase, e essa eu não vou saber dizer de quem é, ele fala o seguinte, aquilo que me incomoda no outro, eu curo em mim. Então, a outra pessoa, ela só reverbera, ela só faz com que eu reconheça coisas que eu me incomodo, né? Não é ela, sou eu me incomodando com aquilo que ela faz. Mas, de novo, volto a insistir. Não quero que, então as pessoas não são difíceis? Não, tem pessoas que são muito complexas, muito difíceis. Traz um exemplo aqui, dentro desse contexto, eu tenho um amigo, e ele trabalhava no Namastê comigo, e ele era muito criança livre. Muito espírito dele é criança livre, assim. Então, tinha um quesinho de uma irresponsabilidade em algum momento. Ele, algumas vezes no Namastê, assim, ele entrava em alguns lugares que não era para estar entrando, ele fazia coisas que não era para fazer. Teve uma dinâmica do Namastê 2, que em algum momento ele soltou a resposta do que era o grande... Ele falou o que ia acontecer antes do acontecido, e todo mundo aqui ficou meio que olhando assim para ele, né, do tipo, porra, você só acabou com a dinâmica. E esse era o espírito dele, assim, dessa irreverência e tudo mais, e eu me incomodava muito com ele. Né? Então, ele era uma pessoa difícil? Sim, bastante complexo lidar com ele. A gente tinha uma dificuldade de lidar com ele, até que um dia, no Namastê, num dos Namastês, eu fiquei olhando para ele assim e falei assim, por que eu estou me incomodando com ele? E em algum momento eu me dei conta, eu sou muito criança adaptada. Eu sigo muitas regras, né? Criança adaptada, a palavra que rege criança adaptada é medo, a palavra que rege criança livre é liberdade. Ele tinha total liberdade. Não que isso fosse bom naquele momento, não era. Atrapalhava em algum momento, mas eu sou muito de seguir as regras. Eu não estou aqui, eu não vou atrapalhar. E aí eu me dei conta de que não era ele, era eu. Era eu. Ou com um ladinho meu de uma pontinha de inveja de que ele tinha essa liberdade, eu não tinha, ou eu, dentro de todo o contexto de regramento que eu vivi, e quando eu vejo alguém sendo diferente, isso me incomoda. Então eu não tinha que curá-lo. Sim, eu como orientador, como o responsável pelo curso, era importante eu chamá-lo, era importante eu falar com ele, era importante eu trazer para ele aquilo que eu queria. Como que ele funcionasse naquele momento. Porque tinha toda uma responsabilidade minha ali. Mas se eu não olho para isso, eu estou apontando para ele, acusando ele de que ele é assim, assim, assado, quando na realidade a dor é minha. Então, lidar com pessoas difíceis traz esse desafio que é volta para casa. Eu sempre falo disso, né, mas eu falo muito disso de volta para casa. Começa a olhar aqui dentro o que é que de fato está incomodando na história. Né? Por que essa pessoa está me incomodando? Né? Ou por que eu estou me incomodando com ela? Seria a frase mais correta, né? E aí eu posso curar em mim algumas coisas e lidar com ela de um novo lugar. E talvez até isso mude no comportamento dela, mude nas ações dela, pelo menos para comigo. O problema é que a gente é muito reativo. Então, quando a pessoa faz algo que me incomoda, eu faço o quê? Eu me vingo, né? Eu faço algo também para incomodá-la, né? Algo também que vai machucá-la, porque é uma resposta muito reativa, é muito reação. Quando eu vou me entendendo, quando eu vou me conhecendo, então eu posso lidar de uma maneira diferente. Trazer um exemplo aqui, né, de família. Eu já falei, né, eu tenho vários irmãos, eu tenho 8 irmãos, né? Nós éramos em 9 na minha casa. Um dos meus irmãos faleceu já há bastante tempo, mas o meu irmão mais velho era um problema para mim.
Era um problema. A gente tinha um problema de relacionamento muito pesado, assim. Até que em algum momento eu comecei a entender um pouquinho mais ele, como ele funcionava, o porquê ele funcionava. Eu também comecei a entender como eu funcionava, como eu lidava. Então eu percebo também que eu alimentava aquela desavença, eu alimentava aquela história. Quando eu pude entendê-lo mais, quando eu pude compreender mais o que ele fazia, ou por que ele fazia, eu parei de brigar com ele. Parei de brigar com os comportamentos dele. E quando eu parei de brigar com os comportamentos dele, a minha relação com ele melhorou muito. Melhorou muito. Então, é sempre eu voltar para casa. Primeiro, eu vou me entender, mas também vou entender a razão do outro. Tem um filme chamado Ender's Game, que é um filme... É um filme de aventura, na realidade, né? Não tem nenhum cunho espiritual. Acho que o espiritual dele, da espiritualidade dele, é muito mais a frase que abre o livro, lá abre o filme, que ele fala assim: quando eu conhecer o meu inimigo a ponto de derrotá-lo, eu também serei capaz de amá-lo. E quando eu entendi o meu irmão de uma maneira melhor, quando eu consegui entendê-lo, putz, eu olho ele de um novo lugar. Quando eu olho para ele do novo lugar, eu também me olho do novo lugar. Porque é muita arrogância da minha parte achar que eu sou melhor que ele ou que ele tem que mudar. É muita arrogância, um egocentrismo meu querer que o outro mude. Então, eu volto para casa, eu me olho, eu me abro também a entender o outro, porque quando eu estou fechado nas minhas verdades, eu nem isso consigo fazer, que é me abrir para entender por que o outro faz. Eu falo que tudo tem um contexto. Ninguém é ruim de graça. Ninguém é bom de graça. Né? A gente está sempre querendo algo. Então, o meu irmão, não estou falando que o meu irmão seja ruim, mas os comportamentos inadequados que ele tinha, ou que para mim parecia ser muito ruim, quando eu comecei a entender as razões dele, aí eu parei de questioná-lo, eu parei de julgá-lo, eu parei de brigar com ele. Ao mesmo tempo que antes disso, né, eu tenho que olhar para mim e entender aqui, quando eu paro de brigar, quando eu paro de julgar, eu começo a me conhecer mais, quando eu começo a me aceitar mais, eu paro de brigar com o mundo. Eu me abro para me dar conta. Eu me abro, é como se descortinasse assim, né, o tapume que está na frente dos meus olhos, e eu passo a enxergar o mundo de um novo lugar. Então, aí nessa hora, eu consigo entender as razões dele. Porque enquanto eu não me olho, eu estou sempre assim, e eu posso falar o que eu quiser sobre as razões do outro, mas não vai mudar. Uma vez eu fui chamado por um amigo para fazer um trabalho dentro de uma empresa familiar, de conciliação entre pai e filho. Né? O pai era o dono da empresa, o filho era um dos diretores, e tinha um problema, uma questão ali, que pegava muito. Né? Conversei com o pai, conversei com o filho, trouxe vários conteúdos, vários contextos de autoconhecimento, e aí um dia eu achei que estava preparado para a gente fazer uma conversa a três, né? Eu mediando uma conversa dos dois. Uma das premissas que eu coloquei foi: o que se fala aqui é verdade, tá bom? E o outro acredita no que o outro está falando. Né? Um acredita no outro e vice-versa, porque senão não vai ter lugar. E aí a primeira pergunta, né, que o filho fez para o pai foi: por que você fez isso? Enfim, não importa o conteúdo. Quando o pai começou a dar as razões dele, né, eu falei: não, isso é mentira, isso não é verdade, isso não foi assim. Eu falei: calma, se a gente não acreditar nisso aqui, né, a gente não vai conseguir enxergar um ponto de vista, aceitar o que ele está falando. Ali eu entendi que ou eles não estavam preparados, né, que enquanto esse aqui, o filho, não abrisse a mente ou não se perdoasse, não entendesse um pouco mais, ele não ia conseguir entender a verdade do pai. Então, muitas vezes, falar a verdade do outro, a pessoa não está aberta para ouvir aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar a me entender, começar a me aceitar, começar a entender, talvez, o quão difícil eu sou nas relações. Porque é muito fácil falar que o outro é difícil, mas muitas vezes o difícil sou eu na relação. Mas quando eu não me aceito, eu não me acolho, eu não abro a minha mente para ouvir ou entender a perspectiva, o contexto do outro. Então, lidar com pessoas difíceis, primeiro volta para casa, eu me acolho, me aceito, aí eu me abro a entender qual é o contexto da pessoa difícil, qual é a dor que ela carrega, qual é a experiência dela. Porque senão fica muito complexa a história. Eu vou lembrando de histórias.
Uma vez no Namastê, uma menina falava assim: a minha mãe tem perfil narcisista, eu não consigo lidar com ela, minha mãe não pode ser assim, minha mãe não podia ser dessa forma, minha mãe não sei o quê. Eu falei assim: tá bom, eu entendi, sua mãe não pode ser dessa forma, mas ela é assim. Falamos, ela não conseguia ouvir. Em um momento eu falei assim: me conta um pouco da história da sua mãe. Eu falei: a minha mãe foi criada pelos meus avós, nunca acreditaram nela, sempre desmereceram a minha mãe, sempre atacaram a minha mãe, né? E sua filha contando, né, que os avós criaram a filha, a mãe dela dessa forma. Então eu falei: já parou para pensar que talvez ter um perfil narcisista seja a única forma que ela encontrou para sobreviver? Só que enquanto eu não entendo esse contexto, fico fechado aqui, julgando o outro, que ele é assim, né, que ele é difícil, mas quanto eu também não estou sendo difícil em não aceitar, e não acolher, e não compreender aquele que eu estou julgando ser difícil. E eu me coloco exatamente no mesmo lugar. Então, primeiro eu volto para casa, eu entendo aqui dentro, eu olho para as minhas dores, aí talvez em algum momento eu possa abrir a mente, tirar o tapume dos olhos, para também olhar para as dores dos outros. Porque assim, ninguém é, né? Ninguém tem um comportamento inadequado de graça. Existe um contexto por trás, existe uma dor por trás, né? E dor que todo mundo carrega, que faz com que ela tenha essas características. Quando eu conseguir me abrir para isso, talvez seja mais simples, mais fácil eu lidar com aquelas pessoas que eu digo que são difíceis. Porque talvez, de fato, o difícil sou eu. Que essa é a minha percepção sobre minha família. Eu sempre falei que meus irmãos eram difíceis. Até o dia que eu descobri que o difícil dessa história era eu. Eu com as minhas dores, eu com a minha mente, eu com todas as verdades que eu queria a respeito da minha família, o difícil na minha família era eu e não eles. Namastê.